Estamos de volta e agora nós vamos falar da presença das partes na audiência. Presença dos sujeitos processuais parciais na audiência, reclamante e reclamado. Então, observadas as regras estabelecidas no artigo 803 da CLT, nós temos a designação regular da audiência. Com a notificação das partes, a hora marcada, o juiz declarará aberta a audiência, sendo feita pelo escrivão ou secretário a chamada das partes, que devem comparecer obrigatoriamente. Então, no processo do trabalho, reclamante e reclamado devem comparecer obrigatoriamente e de forma pessoal. Daí a afirmação doutrinária de que o processo do trabalho é um processo de parte. O fundamento disso na CLT está no artigo 843. Olha aí o que diz o artigo 843 da CLT. Na audiência deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes. Esta é a regra no processo do trabalho. Agora observe aí que a parte final do próprio artigo 843, do caput do artigo 843, traz duas exceções em relação ao reclamante. Nos casos de reclamatórias plurimas e nas ações de cumprimento. Nestas duas situações poderá haver a mitigação da presença pessoal do reclamante e ele pode se fazer representar pelo sindicato de sua categoria. Além da parte final do caput do 843, eu já destaco o parágrafo 2º, que diz que, se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo sindicato, ou pelo seu sindicato. Então, em regra, o reclamante ele deve comparecer pessoalmente na audiência. Todavia, a CLT flexibiliza e prevê na parte final do artigo 843 duas situações em que o empregado pode ser representado pelo sindicato da categoria. Trata-se da ação de cumprimento e da reclamatória plurima. A reclamatória plurima nada mais é do que uma ação coletiva em que há cumulação de autores. Trata-se de um litisconsórcio ativo facultativo. Então, havendo identidade de matérias, o artigo 842 da CLT autoriza o ajuizamento desta reclamatória plurima contra o mesmo empregador ou estabelecimento. Então, em vez de cada empregado ajuizar uma ação individual, eles se reúnem até como forma de economia processual e ajuizam esta reclamatória plurima. Exemplo, a empresa tem mais de 20 empregados, não pagou o 13º de 2018. Em vez de cada empregado ajuizar uma ação individual, eles ajuizam esta reclamatória plurima. No dia da audiência, em vez de comparecer os 20 empregados, a CLT autoriza a representação pelo sindicato, certo? Destaco ainda, quanto à reclamatória plurima, que há um entendimento jurisprudencial firmado no Tribunal Superior do Trabalho da possibilidade de formação de uma comissão. Então, havendo muitos autores, muitos reclamantes, o TST autoriza a formação de uma comissão para ser representado no dia da audiência. Mas a CLT só traz a hipótese da representação pelo sindicato. A ação de cumprimento nada mais é do que uma ação que tem como objetivo fazer cumprir as cláusulas previstas no acordo coletivo, na convenção coletiva, na sentença normativa. Então, o empregador ele descumpre o piso salarial da categoria, ou ele não está fornecendo ticket de alimentação. O empregado ele ajuiza uma ação de cumprimento para fazer valer estas cláusulas. No dia da audiência, a CLT autoriza a representação pelo sindicato da categoria. Por fim, quanto às hipóteses de representação do empregado, nós temos o 843, parágrafo 2º, que diz que se por doença ou qualquer outro motivo poderoso devidamente comprovado, o
o empregado não puder comparecer pessoalmente, ele pode ser representado por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo sindicato da categoria. Então, duas observações aqui. A primeira observação é de ordem técnica. A doutrina ela é unânime ao afirmar que quando a CLT diz poderoso, ela quer dizer ponderoso, que é um motivo razoável, motivo grave que impeça o comparecimento pessoal do reclamante. E a segunda observação é que esta representação por outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato, ela é meramente protocolar. Ela tem como única finalidade evitar o arquivamento da ação. Então, a CLT autoriza a representação para que o empregado que pertence à mesma profissão ou sindicato apresente o motivo justificável para evitar o arquivamento e requerer a designação de uma nova audiência. Certo? Quanto à reclamada, a CLT prevê, no artigo 843, parágrafo 1º, a representação do empregador pelo gerente ou preposto que tenha conhecimento do fato. E o artigo 843, parágrafo 3º, vem dizer que este preposto não precisa ser empregado da reclamada. Olha aí o que diz o artigo 843, parágrafo 1º e 3º da CLT em relação ao empregador, à reclamada. Olha aí. 843, parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Parágrafo 3º. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Então, quanto à reclamada, a regra é o comparecimento pessoal. No entanto, a CLT autoriza a representação pelo gerente ou pelo preposto que tenha conhecimento do fato. Havia um entendimento jurisprudencial de que o preposto ele precisaria ser empregado da reclamada. A CLT nunca trouxe esse requisito, mas havia um entendimento fixado na súmula 377 do TST. Veio a reforma trabalhista e acrescentou o 843, parágrafo 3º, e reafirmou que o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Então, o único requisito para ser preposto é que ele tenha conhecimento do fato. Conhecimento do fato. Por quê? Porque ele vai prestar depoimento. Suas declarações vincularão ao processo. Então, necessariamente o preposto precisa ter conhecimento do fato, sob pena de, na audiência, ser decretada a pena de confissão. Certo? Então, a partir da reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467 de 2017, o único requisito para ser preposto é ter conhecimento do fato. E aí eu destaco que ter conhecimento do fato é diferente de ter presenciado os fatos. Se o preposto tiver presenciado os fatos, ótimo. Mas ele pode estar informado por terceiro. O que importa é que na hora do seu depoimento pessoal, ele saiba as funções básicas que o reclamante exercia na empresa. Certo? Então, preposto só precisa ter conhecimento do fato. Então, em resumo, olha aí o slide tratando sobre o comparecimento pessoal das partes na audiência trabalhista. Então, o processo do trabalho ele é um processo de parte. O comparecimento das partes é obrigatório. Comparecimento este que é pessoal. Todavia, o próprio artigo 843 da CLT mitiga e flexibiliza a representação das partes nas seguintes hipóteses. Representação do empregado pelo sindicato nas reclamatórias plurimas, representação do empregado pelo sindicato na ação de cumprimento, representação do empregado pelo sindicato ou por outro empregado que pertence à mesma profissão, em razão de doença ou motivo poderoso devidamente comprovado, e para o reclamado, representação pelo gerente ou preposto, que tenha conhecimento do fato. O único requisito do preposto é que ele tenha conhecimento do fato. E por quê? Porque suas declarações obrigarão ao proponente.
certo? Então nós tratamos aí da presença das partes na audiência. Nós vamos falar agora da ausência do não comparecimento das partes na audiência. Devidamente notificadas, as partes não comparecem à audiência. Qual que é o efeito jurídico? Qual que é o efeito processual da ausência das partes na audiência? Resposta: artigo 844 da CLT. Mas antes, eu preciso esclarecer o quê? Que a CLT, ela formatou a audiência para ser única, una ou contínua. É o que prevê o artigo 849 da CLT, quando vai tratar do rito ordinário, e o 852C, quando fala do rito sumaríssimo. Acontece que o próprio artigo 849 prevê que, em caso de força maior, a audiência ela pode ser adiada. O 844, parágrafo 1º, diz que, havendo motivo relevante, o juiz pode suspender a audiência e designar uma nova audiência. O 813, parágrafo 2º, traz a possibilidade de ser convocada a audiência extraordinária. Então, além desses dispositivos, o artigo 765 diz que o juiz terá ampla liberdade na direção do processo. Então, todos esses dispositivos conjugados autorizam pelo magistrado o fracionamento da audiência. E é o que ocorre na prática. Em virtude do excesso de número de processos, elevado número de reclamações, combinado com a complexidade das causas. Tudo isso fez com que a prática forense fizesse o fracionamento da audiência, certo? Ressalto que tem juiz que ainda consegue, pelo menos, fazer a audiência de conciliação e julgamento em uma única audiência, certo? Então a prática acabou fracionando a audiência em 3. A audiência de conciliação, também chamada de inicial ou de abertura, a audiência de instrução, também chamada de audiência de prosseguimento ou continuação, e a audiência de julgamento, que é ficção, que é somente para o fracionamento, para a publicação da sentença. A audiência de instrução, dependendo da complexidade da matéria, ela ainda pode ser dividida em 2. Como eu mencionei, quem vai definir o número de audiências é o magistrado. Por que eu estou falando isso? Porque a ausência da parte, reclamante ou reclamado, vai depender da forma de audiência. Vai depender se a audiência ela for una ou se ela for inicial, se ela for de instrução. Então, dependendo da marcação, da notificação da audiência, nós teremos efeitos processuais distintos, efeitos jurídicos distintos. Então, nós vamos começar falando agora da ausência do reclamante na audiência. Então, devidamente notificado, a hora marcada, o juiz declarará aberta a audiência, sendo feito pelo escrivão ou secretário a chamada das partes, que devem comparecer. Na hora de adentrar a sala, só entra a reclamada. Qual que é o efeito para o reclamante? Se a audiência for una ou inicial, o efeito é o arquivamento da reclamação. É o que prevê o 844 caput da CLT. Olha aí o 844 caput. Olha aí a parte inicial do artigo 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento. Então, a ausência do reclamante na audiência una ou inicial acarreta o arquivamento da reclamação trabalhista. Na verdade, não é a reclamação que será arquivada, mas os seus autos. Serão os autos do processo. Então, são os autos do processo que são arquivados. A reclamação é a ação. E como nós veremos daqui a pouco, o reclamante poderá ajuizar uma nova reclamação trabalhista. Então, tecnicamente, ausente o reclamante na audiência una ou inicial, o juiz deve extinguir o processo sem resolução de mérito, determinando o arquivamento dos autos da reclamação trabalhista. Este é o efeito clássico. Acontece que a reforma trabalhista modificou o artigo 844 da CLT. O artigo 844, que antes da reforma trabalhista possuía um único parágrafo
passou a ter 5. E olha aí o que diz o parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas, calculada na forma do artigo 789 desta consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura da nova demanda. Então, a ausência do reclamante na audiência una ou inicial, ela não gera mais somente o arquivamento. O reclamante terá que pagar as custas processuais no importe de 2% sobre o valor da causa. É o que prevê o 789, parágrafo, inciso 2º da CLT. 789, inciso 2º. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Este parágrafo, incluído pela reforma trabalhista, ele veio com o objetivo de evitar reclamantes aventureiros, porque a designação de uma audiência é cara, né? Além de impedir a marcação de audiência de outro processo, em que o reclamante realmente tem interesse. Agora, o ponto polêmico é que ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Isso aqui está sendo já discussão e muito questionado, muito criticado na doutrina. Então, o reclamante, se não apresentar motivo legalmente justificável, que a CLT não trouxe, mas é um motivo que impediu o reclamante de comparecer, ele terá que, para ajuizar uma nova demanda, pagar as custas. Custas no valor de 2% sobre o valor da causa. É um pressuposto processual para o ajuizamento da nova demanda. Então, a ausência do reclamante, arquivamento. Qual que é o efeito positivo do arquivamento da reclamação? É a interrupção da prescrição. A súmula 268 do TST diz que o arquivamento da reclamação, ele interrompe a prescrição para pedidos idênticos. Então, o prazo prescricional, por exemplo, conta a partir do arquivamento da reclamação. Então, o ponto positivo aí é a interrupção da prescrição, certo? Então, o reclamante ajuizou uma reclamação, o processo foi arquivado. Ele ajuizou a segunda reclamação, ele pagou as custas e ajuizou a segunda reclamação. No dia da audiência, ele faltou de novo. A pergunta é, ele poderá ajuizar uma terceira reclamação seguida? Resposta, não. Ele está abusando do seu direito de ação. E o 732 da CLT traz a perempção trabalhista, que é uma punição pelo duplo arquivamento seguido. Então ele ficará impossibilitado de ajuizar uma nova reclamação pelo prazo de 6 meses. É o que prevê o artigo 732 da CLT. Então, ajuizou uma reclamação, o processo foi arquivado, ele ajuizou a segunda, pagou as custas, o processo foi arquivado novamente, ele não compareceu no dia da audiência. Para a terceira reclamação, ele terá que esperar o prazo de 6 meses. É o artigo 732 da CLT. Trata-se da perempção trabalhista, que, diferente do processo civil, ela é temporária. Certo? Então, quanto à primeira audiência, a audiência 1 inicial, este é o efeito. Então, o juiz ele foi na audiência. Agora, vamos supor o seguinte. Reclamante compareceu na primeira audiência. O juiz declarou aberta, fez a tentativa de conciliação, foi infrutífera a tentativa de conciliação. As partes dispensaram a leitura da petição inicial. Foi recebida a defesa, na forma do artigo 846 da CLT, e o juiz ele fracionou a audiência. Ele designou a audiência de instrução para um mês depois. Então, ao finalizar a audiência, o juiz deixou claro que as partes devem comparecer para a audiência de instrução em que serão colhidos os seus depoimentos. No dia da audiência de instrução,
o reclamante não comparece. Ele compareceu na primeira, mas não compareceu na audiência de instrução. Qual que é o efeito processual? Resposta: súmula 9 do TST, combinada com a súmula 74, item 1. O reclamante sofrerá a pena de confissão. Tudo aquilo que a reclamada trouxe será presumido verdadeiro. É o que diz a súmula 9 e a súmula 74, item 1 do TST. Olha aí a súmula 9 na tela. Então a súmula 9, a ausência do reclamante quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Súmula 79, item 1. Aplica-se a confissão à parte que expressamente intimada com aquela combinação não comparecer à audiência em prosseguimento, no qual deveria depor. Então, para o reclamante, sua ausência na audiência una ou inicial importa o arquivamento mais o pagamento das custas processuais. Se ele comparece na primeira audiência e não comparece na segunda, na audiência de instrução, o efeito é a confissão. A audiência de julgamento, como eu mencionei, ela não existe. Ela é uma ficção. Ela simplesmente ocorre para o início do prazo recursal. Então o juiz publica a sentença e aí dá início ao prazo recursal. Certo? Então agora nós vamos falar da ausência da reclamada na audiência. Então, mesmo esquema. A ausência da reclamada na audiência una ou inicial importa na revelia e na confissão quanto à matéria de fato. Então, para a reclamada, a pena de confissão ela já se aplica na primeira audiência, audiência una ou inicial. É o que prevê o caput do 844 da CLT. Então, olha aí. 844 diz: o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Ou seja, tudo aquilo que o reclamante trouxe será presumido verdadeiro. Trata-se de uma confissão ficta, relativa. Se no polo passivo da reclamação estiver a fazenda pública, as pessoas jurídicas de direito público brasileiro, a fazenda pública em juízo, a OJ 152 da SDI 1 diz que também se aplica a revelia a eles. Então, pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT. Certo? 844 da CLT. Então, pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT. Havendo ausência do reclamado na audiência de instrução, a resposta é a mesma. Súmula 74, item 1. Aplica-se a confissão à parte que expressamente intimada com aquela combinação não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Então, na segunda audiência, tanto o reclamante quanto a reclamada serão sujeitos à pena de confissão, confissão ficta, quanto à matéria de fato. Note que se a reclamada compareceu na primeira audiência e apresentou a defesa, na segunda não há que se falar em revelia. Na segunda é a súmula 74, item 1, somente a pena de confissão, como ocorre com o reclamante. Então nós vamos falar agora da ausência tanto do reclamante quanto do reclamado. A ausência simultânea do reclamante e do reclamado. Então, a hora marcada, o juiz declara aberta a audiência. O escrivão faz o pregão e não entra na audiência inicial ou de conciliação, na audiência una ou inicial, nem o reclamante nem o reclamado. Qual que é o efeito jurídico? Qual que é o efeito processual aí pela ausência, pelo não comparecimento de ambos? Resposta: doutrina majoritária entende que deve ser o arquivamento da reclamação por ser medida menos gravosa.
Então, a ausência do reclamante e do reclamado na audiência de conciliação ou una importa no arquivamento da reclamação. Segunda hipótese, comparece o reclamante e o reclamado na audiência inicial. O juiz, através do seu poder de direção, faz o fracionamento. Adverte as partes que elas devem comparecer à audiência de instrução para prestar depoimento. No dia da audiência de instrução, não comparece nem o reclamante nem o reclamado. Qual que é o efeito processual aí? É o efeito da pena de confissão para ambos. Então, neste caso, haverá confissão para ambos. Ou seja, haverá o julgamento conforme as provas já produzidas. Se forem insuficientes, haverá o julgamento será feito conforme a distribuição do ônus da prova. Certo? Então, olha o slide aí em síntese, tratando da ausência das partes, do não comparecimento das partes na audiência. Olha aí o slide. Então, a ausência do reclamante na audiência una ou inicial. O efeito será o arquivamento mais o pagamento das custas processuais. A ausência do reclamante na audiência de instrução. Confissão ficta. É o que prevê a súmula 9 e a súmula 74, item 1 do TST. A ausência do reclamado na audiência una ou inicial. Revelia mais confissão ficta. Artigo 844, parte final. A ausência do reclamado na audiência de instrução, confissão ficta. Súmula 74, item 1. A ausência de ambos na audiência una ou inicial, arquivamento. A ausência de ambos na audiência de instrução, confissão para ambos. O juiz julgará conforme as provas já produzidas nos autos ou decidirá aplicando as regras de distribuição do ônus da prova, caso as provas produzidas sejam insuficientes, certo? Você pode questionar aí, e a audiência de julgamento? Como eu mencionei, a audiência de julgamento, ela é uma ficção. Ela só serve para o juiz publicar a sentença e aí começar a correr o prazo recursal. Não existe audiência de julgamento. Só se o juiz fizer na própria audiência una, né? Em observância ao princípio da concentração dos atos processuais. Então, quanto aos efeitos processuais mencionados aí, eu vou destacar o efeito da confissão. Confissão quanto à matéria de fato. Ausente o reclamante na audiência de instrução, ele será penado com a confissão ficta. Ausente o reclamado na primeira audiência, ele será revel, mas confesso quanto à matéria de fato. Na audiência de instrução, a mesma coisa. Agora, o que eu quero destacar é que, em determinadas situações, mesmo com a pena de confissão, a parte ainda poderá vencer a demanda. Ou seja, a decretação da confissão ela é um grande avanço para a parte ganhar, mas em determinadas situações ela pode ser neutralizada. Haverá mitigação dos efeitos da confissão, porque, como eu falei, a confissão em tela ela é relativa, ela admite prova em contrário. Então, olha aí o que diz a súmula 74, item 2 do TST, e o artigo 844, parágrafo 4º, que foi incluído pela reforma trabalhista. Põe na tela aí. E a súmula 74, item 2 do TST. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta. O artigo 844, parágrafo 4º, por sua vez, diz: a revelia não produz efeito mencionado no caput deste artigo, se... Qual que é o efeito mencionado no caput deste artigo? Confissão. Havendo, inciso 1º, havendo pluralidade de réus, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Segundo, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Terceiro, inciso 3º,
a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato. Quarto, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Para a gente entender melhor a neutralização dos efeitos da confissão ficta e a aplicação da súmula 74, item 2 e do artigo 844, parágrafo 4º, eu vou trazer dois casos práticos. No primeiro caso, o reclamante será a parte confessa. No segundo caso, a reclamada será a parte confessa. Então, olha aí no slide aí. Então, o primeiro caso prático. Então, na primeira reclamação trabalhista, o reclamante será a parte confessa. Não compareceu na audiência de instrução, nos termos da súmula 9 e da súmula 74, item 1 do TST. Então, a ele foi aplicada a confissão. Ele postulou diversos pedidos. Então, a reclamação contém pedidos cumulativos. Postulou diferença salarial com base na convenção coletiva de trabalho, sob a alegação de que o empregador não respeitava o piso da categoria. Para isso, ele juntou a convenção coletiva respectiva, convenção coletiva de trabalho respectiva ao pedido de diferença salarial. Pediu a regularização, a complementação do FGTS, sob a alegação de que o empregador não recolhia regularmente o depósito do FGTS. Postulou ainda dano moral, sob o fundamento de que na demissão o empregador o humilhou ao efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Postulou horas extras, alegou jornada das 8 às 19, com 1 hora de intervalo intra-jornada. Pleiteou o pagamento das verbas rescisórias e da multa do artigo 477 da CLT. Ressalto, reclamante é a parte confessa. Então, tudo aquilo que a reclamada trouxe será presumido verdadeiro. Presunção relativa de veracidade. No julgamento da ação, o juiz vai verificar as provas já produzidas. Então, o reclamante pediu diferença salarial com base na convenção. A reclamada juntou os contra-cheques, juntou os olerites. Mas o juiz verificou que realmente não era o que determinava a convenção coletiva de trabalho. Então, havia uma inobservância por parte da reclamada em relação ao piso salarial da categoria. Então, desse modo, mesmo confesso, o reclamante terá deferido o pedido de diferença salarial. Porque a prova pré-constituída nos autos confrontou a confissão ficta a ele aplicada. Do mesmo modo em relação à regularização do FGTS. O reclamante juntou o extrato analítico, o juiz avaliou e verificou realmente que estava faltando a regularização. Havia meses que estavam em aberto. Mesmo sendo confesso, o reclamante terá deferido a regularização do FGTS. Em relação ao dano moral, o reclamante vai ter o pedido indeferido. Não conseguiu fazer a constituição do seu direito. Não conseguiu provar a humilhação sofrida na demissão. Do mesmo modo, as horas extras são matérias de fato. E a ele foi aplicada a confissão. Então ele não vai ter indeferido o dano moral, horas extras. E em relação às verbas rescisórias, a reclamada juntou o termo de rescisão do contrato. Todavia, verificou-se que o pagamento foi realizado de forma extemporânea, fora do prazo de 10 dias, nos termos do 477 da CLT. Então aí, ao reclamante será deferido também a multa do 477 da CLT. Uma vez que a reclamada pagou, mas pagou fora dos 10 dias determinados pelo texto seletista. Então, mesmo confesso, o reclamante teve procedência parcial nesta reclamação trabalhista. Agora vamos para o caso 2, para a segunda reclamação trabalhista. Neste caso, quem vai ser confesso é a reclamada. Então, a reclamada não compareceu na primeira audiência. Para a reclamada,
Já na primeira audiência, aplica-se a revelia e a confissão. Para o reclamante só na segunda, na instrução. Então o reclamante aí postulou diferença salarial com base na convenção coletiva, mas não fez juntada da convenção. Postulou e não juntou a convenção. Então ele não produziu provas. E aí eu destaco o 376 do CPC, que diz que a parte que alega direito municipal, estadual, consuetudinário, terá que provar sua vigência. Então o juiz entendeu ali que o reclamante não provou ao não juntar a convenção coletiva que dava a ele o direito à diferença salarial. Em relação às horas extras, ele alegou na petição inicial que trabalhava de 8 às 19 com 1 hora de intervalo intrajornada. Ao prestar o seu depoimento, já que ele estava presente na audiência, a ausente só era reclamada, o juiz ele afirmou jornada diversa da inicial. Então, no seu depoimento, ele falou que trabalhava das 8 às 18 com 2 horas de intervalo intrajornada. Ou seja, o reclamante confessou. E esta confissão ela é real. Confissão real é a rainha das provas. Em relação ao adicional de periculosidade, vai ter que haver a perícia. Então o magistrado determinou a perícia. Em relação às verbas rescisórias e à multa do 477, a reclamada foi revel. Não compareceu na audiência. Então aquilo que o reclamante trouxe foi presumido verdadeiro. E ele teve deferido, então, as verbas rescisórias e a multa do 477. Agora vamos colocar aqui na tela novamente o 844, parágrafo 4º e a súmula 74, item 2. Mesmo a reclamada tendo sido apenada com a confissão, ou seja, tudo aquilo que o reclamante trouxe será presumido verdadeiro, foi afastada a confissão pelo confronto com o conjunto probatório. Então, por exemplo, diferença salarial. O 844, parágrafo 4º, inciso 4º, 844, parágrafo 4º, inciso 3º, diz que a revelia não produzirá efeito quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato, que seria a convenção coletiva. Em relação às horas extras, houve a confissão real, que é aquela extraída do depoimento pessoal. E o parágrafo 4º, inciso 4º, vai dizer que a confissão não vai produzir efeitos quando as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. E em relação à perícia, vai depender do laudo pericial, nos termos do 844, parágrafo 4º, inciso 2º, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Então, moral da história. A parte que sofre a confissão, ela sofre uma grande derrota. Mas não quer dizer que a causa está perdida. Nessas situações previstas na súmula 74, item 2, e no 844, parágrafo 4º, é possível a neutralização dos efeitos da confissão ficta. E como eu mencionei, ela é uma confissão relativa, ela admite prova em contrário. E o magistrado pode confrontar provas já produzidas nos autos com a confissão ficta aplicada à parte. Então, avançando aqui, vou falar agora do comparecimento do advogado na audiência. Então, nós vimos o comparecimento do escrivão ou secretário, nos termos do artigo 814 da CLT, o comparecimento do juiz, no artigo 815 da CLT, o comparecimento das partes, no 843 da CLT, e eu vou falar agora aqui do comparecimento do advogado. Na prática, dificilmente você vê um processo em que o reclamante e o reclamado não esteja acompanhado do advogado. É muito difícil você ver as partes utilizando do jus postulandi, porque o processo ele é complexo. Ele exige, ele requer a presença da defesa técnica do advogado. Na teoria, na CLT, no entanto, a figura do advogado ela é relativizada, ela é mitigada. Então, a parte pode postular diretamente na Justiça do Trabalho
independentemente da presença do advogado. É o que prevê o 791 da CLT, 839A e a súmula 425 do TST. A súmula 425 traz umas limitações já mencionadas na aula anterior, assim como o artigo 855B, quando fala do processo de homologação de acordo extrajudicial. De modo que, designada a audiência, a parte reclamante optou por contratar um advogado. À hora marcada, o juiz declara aberta a audiência. O escrivão faz o pregão. O reclamante e a reclamada adentram a sala de audiência. O advogado do reclamante não compareceu ainda. O reclamante então se dirige ao magistrado e diz que o advogado não chegou e que sem o advogado ele não vai fazer a audiência. Então ele pede o adiamento da audiência. O juiz, ele tem que acolher o pedido do reclamante? Resposta: não. Por quê? Porque a figura do advogado no processo do trabalho, ela é relativizada. Como eu mencionei, o processo do trabalho, ele é um processo de parte. Então, o juiz, ao indeferir o requerimento do reclamante, ele não implicará em nulidade. No processo do trabalho, não se aplica o disposto no artigo 362, inciso 2º do CPC, que possibilita o adiamento da audiência em caso devidamente comprovado do sujeito processual que deve comparecer na audiência. Aqui no processo de trabalho, não. Se o advogado não compareceu, a audiência seguirá normalmente. Então não há que se falar em adiamento de audiência, pelo menos na teoria, em face da ausência do advogado na audiência, certo? Segundo ponto, em relação à figura do advogado e à audiência trabalhista. O advogado ele pode ser preposto? Resposta: sim. Para ser preposto, nos termos do 844, parágrafo 1º, e do 844, parágrafo 3º, só precisa um requisito, que é ter conhecimento do fato. Então, se o advogado tiver conhecimento do fato, ele pode ser preposto. O que não pode, o que é vedado, é a acumulação de função. O advogado não pode ser preposto e advogado ao mesmo tempo. É o que prevê, por exemplo, o artigo 3º do Estatuto da OAB, Lei 8.906/94, e também o Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Então, é vedado ao advogado atuar simultaneamente como advogado e preposto. Mas só na função de preposto, sim, ele pode atuar. Para ser preposto, só precisa ter conhecimento do fato. Certo? Quanto ao advogado, eu destaco ainda o último ponto, que diz respeito ao 844, parágrafo 5º da CLT. Então, a reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467 de 2017, ela mudou integralmente o artigo 844 da CLT e enxertou 5 parágrafos. A reforma trabalhista, ela tentou, de certa forma, privilegiar a figura do advogado. Por exemplo, ao instituir honorário de sucumbência, entre 5% e 15%. Em relação à audiência trabalhista, a reforma trabalhista, ela acrescentou o 844, parágrafo 5º, que autoriza o recebimento da contestação e dos documentos, ainda que ausente a reclamada, mas presente o advogado. Então, olha aí o 844, parágrafo 5º da CLT. Então, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. 844, parágrafo 5º da CLT. Então, a inserção deste parágrafo 5º fez uma mudança de entendimento trazida pela súmula 122 do TST, que, ausente a parte reclamada, não aceitava nem o recebimento da defesa. Então, a reforma trabalhista vem quebrar este paradigma e, a partir de então,
presente o advogado na audiência, deverá ser aceita a contestação, bem como os documentos que a acompanham. Aprofundando um pouco aqui, em relação ao 844, parágrafo 5º, eu indago, existe revelia neste caso? Ou somente a confissão? Nós sabemos o quê? Que haverá confissão. Por quê? Porque a parte reclamada está ausente. E quem presta o depoimento é a parte. Se a parte está ausente, ela será confessa. Mas a revelia continua existindo, ausente a reclamada na audiência? Duas correntes. A doutrina majoritária entende que há revelia. Porque no processo do trabalho, a revelia está atrelada à presença da parte na audiência, mais o recebimento da contestação. Então esta é a corrente majoritária. Então a revelia está atrelada à presença da parte na audiência e à apresentação da contestação. A segunda corrente aplica o CPC. No CPC, a revelia está atrelada à ausência de contestação. No processo de trabalho, não. Prevalece o entendimento que a revelia está atrelada à presença da parte na audiência e o recebimento da defesa. No próximo bloco, no estudo das resoluções das questões, eu vou trazer uma questão, quebrar aqui um pouco, da Fundação Carlos Chagas, que cobrou esta parte polêmica, né? Que é a doutrina diverge. Nesse sentido. Geralmente, quando faz este questionamento, só traz a redação literal. Mas se aprofundar um pouquinho, esse aqui é um tema para a questão de segunda fase. Inclusive, o 844, parágrafo 5º, caiu no 31º exame de ordem na segunda fase. Trazia uma situação hipotética, somente com a presença do advogado, e perguntava se deveria ser aceita a contestação. Resposta, 844, parágrafo 5º da CLT. Finalizando a parte 2 da audiência trabalhista, eu vou falar agora do comparecimento das testemunhas. No processo de trabalho, não há necessidade de rol de testemunha. Então, tanto na reclamação inicial quanto na defesa, você não precisa elencar quem são as testemunhas. Reclamante e reclamado devem comparecer à audiência acompanhadas de suas testemunhas. É o que descreve o artigo 845 da CLT. E o 821 diz que é independentemente de notificação. Então, as testemunhas, que no rito ordinário são até 3 para cada parte, no rito sumaríssimo são até duas para cada parte, e no inquérito judicial para falta grave são até 6 para cada parte, elas comparecem independentemente de intimação. O comparecimento da testemunha ele é espontâneo. Esta é a primeira situação. Quanto ao número de testemunhas para o procedimento sumário, também chamado de rito de alçada, a Lei 558/470, que versa sobre o procedimento sumário, ela é omissa. Por aplicação analógica, aplica-se o procedimento ordinário. Então, no sumário, é até 3 para cada parte. Este estudo das testemunhas será aprofundado melhor quando nós estivermos falando dos meios de prova. Certo? Então, quanto às testemunhas, o que importa é destacar que elas comparecerão espontaneamente, independentemente de notificação. Ok? Então, com isso, nós encerramos a parte 2 do Instituto da Audiência Trabalhista. No próximo bloco, nós vamos falar da dinâmica da audiência trabalhista, vamos mencionar os 7 passos processuais e faremos as resoluções das questões. Então, até o próximo bloco.